Convido os irmãos para nós abrirmos Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 10. Nos fala assim: E vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite Cristo ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hino e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Irmãos, esta é uma palavra que precisa tomar conta das nossas vidas, porque todo o propósito de Deus, lá em Gênesis, se nós olharmos lá em Gênesis, já capítulo 1, verso 26, não precisamos ir lá, mas lá vai dizer assim, quando o Senhor fez tudo, no sexto dia, ele criou o homem e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre todas as coisas. Então o Senhor cria o homem para que o homem fosse semelhante ao nosso Deus. Então, mas o homem infelizmente cai. E passa uma temporada aí, o Senhor trabalhando, o Senhor nunca desistiu do homem, o Senhor trabalhando na vida do homem até Jesus Cristo voltar, até Jesus Cristo nascer pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e então indo para aquela cruz e restaurando novamente o caminho da semelhança com Deus. Novamente, irmãos, porque quando o homem pecou, o Senhor o expulsa do paraíso e coloca lá um anjo, um querubim com uma espada revolvente para que ele não voltasse ao paraíso, para ter comunhão. E então o Senhor trabalha no coração do ser humano e então restaura até que Jesus Cristo venha. E então quando Jesus Cristo vai para aquela cruz, e quando ele disse, está tudo consumado, abriu-se novamente o caminho pelo qual nós possamos ter acesso ao trono da graça. Para quê, irmãos? Para nós recebermos toda a graça e toda a misericórdia. Tudo aquilo que nós precisamos para ser semelhantes ao nosso Senhor, ele nos capacita através da obra do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, irmãos, por isso que esse texto ele começa a mostrar para nós, no verso 10, ele diz assim, revesti-vos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, esse texto precisa tomar conta de nós, mas para que nós possamos nos revestir desse novo homem,
Nós precisamos buscar as coisas do alto. Que preciosidade, esse texto já foi aberto para nós lá no início, para que nós então pudesse ter a clareza de que o nosso viver aqui não é vivendo olhando para nós, mas é buscando as coisas do alto. Como ele diz aqui no verso 1, se você ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas do alto, não as coisas desse mundo. Então, esse revestir desse novo homem, irmãos, é algo que está acontecendo em cada um de nós, depois que nós cremos na obra de Cristo. Depois que nós tomamos posse da obra de Cristo, o nosso velho homem foi crucificado. Então, nós podemos agora receber toda a instrução do Senhor. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer, o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós morremos, irmãos. Naquela cruz, o nosso velho homem morreu, para que então nós possamos nos revestir do novo homem, que se refaz agora. No dia a dia, nós vamos poder estarmos cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor, né? Por isso que ele diz aqui, no verso 12, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso aqui não é atributo do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem que era bom? Nosso Senhor era bom. Nosso Senhor era humilde. O nosso Senhor era longânimo. Nosso Senhor era bondoso. E todos esses atributos Ele quer passar para nós, à medida que nós andamos com Ele. Por isso que Ele convida cada um de nós, ali em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que preciosidade. Ele chama cada um de nós, porque nós, irmãos, infelizmente, nós vivemos nesse mundo, nossos prazeres muitas vezes têm vencido nós. Mas nós precisamos lutar para que o Senhor toque em nós, com o seu tocar de amor e conquiste cada um de nós, para não vivermos mais da forma com que nós achamos, mas vivermos revestido de Cristo. O nosso viver de hoje em dia, a partir do momento em que nós nascemos de novo, irmãos, não é mais do nosso jeito, é do jeito do Senhor. E o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E o Senhor está conduzindo as nossas vidas, sabe? E isso nós precisamos compreender e experimentar o toque do amor de Deus que se entregou naquela cruz por cada um de nós. Isso é algo extraordinário, irmãos. Isso é algo que não tem preço para nós. Nós nunca teríamos condições de pagarmos, mas Deus nos deu pela sua bondade e misericórdia, pelo seu grande amor, né? Então que isso traga um refrigério para o nosso coração. Saber que nós podemos, sim, sermos semelhantes ao nosso Senhor. Sabe, cada dia nós vamos sendo transformados, como diz lá em Coríntios, de glória em glória nós somos transformados na sua própria imagem, sabe? Cristo vem trazendo a sua bondade e a sua misericórdia dia a dia em nossos corações. Mas há um preço que devemos pagar, irmãos. Há um preço que nós precisamos, porque infelizmente nesse mundo em que nós vivemos hoje, a gente vive o tempo mais farto de toda a história.
e de contrapartida, um tempo mais difícil, porque a gente pensa hoje, irmãos, antigamente as pessoas viam a obra do Senhor fazendo nas suas vidas. Hoje nós temos que lutar contra esse mundo que Satanás tem ganho para nós sermos um povo separado. Então nós precisamos realmente colocar a nossa boca no pó e experimentar toda a graça, toda a misericórdia do Senhor para cada um de nós. Então, irmãos, olhando para esse texto, e aí eu quero andar um pouco olhando na restauração das nossas vidas diante do Senhor. Como nós precisamos, qual o processo que está acontecendo nas nossas vidas para que nós possamos realmente sermos edificados casa de Deus, né? Porque, irmãos, todos nós precisamos. Se nós olhar para Hebreus, lá no capítulo 5, vai dizer assim: pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda vocês precisam de leite, né? Vamos, nós estamos pertinho aqui, vamos ver esse texto? Penso que vai ser muito precioso para nós nesse momento. Hebreus 5, verso 11, ele nos diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que vos dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, irmãos, esse texto chama a nossa atenção que os hebreus, quando a carta aos hebreus foi escrita para eles, eles tinham uma caminhada cristã entre 6 a 8 anos. Entre 6 a 8 anos de caminhada. Então, o Espírito do Senhor disse para eles: vocês, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. E agora vamos trazer para a nossa realidade. Quantos anos, irmãos? E ainda nós estamos, como igreja do Senhor, nós temos patinado. E o amor do Senhor sempre nos apresenta: revesti-vos. Olhe para a minha palavra, olhe para mim. Venham para mim. Vocês que estão cansados, venham para mim. O Senhor não tem cansado de falar isso para nós, irmãos. Então, como nós precisamos do socorro do Senhor, porque se nós olhar a nossa vida, o tempo decorrido já, que a palavra tem sido semeada para nós, era para nós sermos mestres, era para nós sermos... A nossa vida deveria expressar Cristo com muito mais clareza, mas, infelizmente, esse mundo tem ganhado muito o nosso coração. Então nós precisamos colocar a nossa boca no pó e clamar pela misericórdia do Senhor, né? E então estudar a palavra, porque toda a palavra, irmãos, ela é instrumento para nós. Em todo o tempo, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor, a palavra é uma só. A nossa santificação no Senhor, sabe? E penso que nós
para nós termos uma clareza muito preciosa, nós precisamos ver a restauração do povo de Israel. Quando eles desceram, quando o Senhor levou eles para o Egito, para a Babilônia, lá eles ficaram 70 anos, mas cumpriu-se o tempo. A misericórdia do Senhor alcançou eles novamente. E então um pequeno remanescente, irmãos, é um pequeno remanescente, porque foi um povo muito grande que desceu para a Babilônia. O Senhor fez com que eles fossem cativos porque eles estavam adorando os deuses dos povos aonde o Senhor colocou eles. Estavam em desobediência à palavra do Senhor. Então o Senhor mandou que eles fossem para a Babilônia, na terra dos ídolos. E não é muito diferente hoje, irmãos. A igreja do Senhor, nesse tempo que nós estamos, o Senhor tem incessantemente buscado um povo dentro do seu próprio povo que está nesse mundo. E o Senhor quer um povo separado para Ele. O Senhor quer um povo realmente exclusivo dEle. Um povo que queira pagar o preço para que esse povo seja aqueles que vão honrar o Senhor na volta dele, né? Então vamos lá para Esdras capítulo de número 1, a partir do verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em qualquer lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão em prata, ouro, bens e gado, ou fará as despesas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém? Aqui está, irmãos, o decreto de Ciro, mas impulsionado pelo Senhor. O Senhor, então, toca no coração de Ciro para que ele faça uma mensagem para todos os judeus que estavam ali na cidade, no país dele, que quisessem voltar para Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Então, esses eram aqueles que iriam. E o mais importante é que só veio aqueles que o Espírito, que Deus despertou o seu Espírito. O Senhor despertou o seu espírito para subirem a Jerusalém. Então o Senhor chamou dentre todos, quando desceram para a Babilônia, foi milhares e milhares. Mas quando na primeira leva que subiu, que quando foi com Zorobabel, foram 45.000 homens. Então você vê que diferença. Mas aqueles que o Senhor chamou, esses voltaram para Jerusalém, para edificarem a casa do Senhor. Para edificarem a casa do Senhor. Então, irmãos, o Senhor está despertando o nosso coração. Faz algum tempo já que o Senhor tem movido os nossos corações para a santificação, para uma vida
de consagração para Ele, uma vida de entrega para Ele, uma vida que possa agradar ao Senhor. Então, nós somos esse povo que o Senhor tem incansavelmente chamado, né? É um privilégio que nós temos. O Senhor, no meio de todo o seu povo, está escolhendo um povo exclusivamente para Ele. Aquele povo que possa representá-lo, aquele povo que não vai negá-lo, aquele povo que quando o anticristo se manifestar, nós estaremos olhando somente para Cristo. Irmãos, a gente fica até olhando para a religião desses últimos dias, muitos lugares, quem é o anticristo, quem é, as pessoas estão preocupadas com o anticristo, estão preocupadas querendo saber quem é, ele já está no mundo, ele já está aí, e quem é, irmãos, nós precisamos estar preocupados com Cristo. Esse é o nosso encargo, é Cristo. O anticristo vai reinar nesse mundo, mas Cristo vai reinar no nosso coração enquanto nós estivermos aqui. Sabe, não se preocupe com grande tribulação, não se preocupe se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou no meio ou depois. Se preocupe com Cristo, porque se você tiver Cristo, Cristo te cuidará, Ele te alimentará, Ele é o seu lugar seguro, Ele é tudo para nós, sabe? Porque é Ele que nos chamou, é Ele que nos dá a graça. Então o Senhor mandou esse povo para lá, mas quando cumpriu-se o tempo, o Senhor trouxe, mas Ele trouxe aqueles que Ele despertou o coração. Então esse é o primeiro princípio que nós precisamos considerar diante do Senhor. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos amou, foi Ele que se entregou naquela cruz, foi Ele que nos chamou, se revelou a nós, e agora Ele diz, agora eu quero você para mim. Por isso que aquele texto de Mateus que eu citei é tão importante, irmãos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quem de nós não está cansado, irmãos? Quem de nós não está exausto com a opressão que o maligno tem feito nesse tempo do fim, né? Então ele diz, venham para mim, tomem. E esse tomar se julga, é esse caminhar particular com o nosso Senhor, dia a dia nós caminhando com Ele. Então, irmãos, o primeiro princípio aqui é nós sabermos que Ele nos chamou. Ele nos chamou com um propósito exclusivo para nós edificar a sua casa, né? Agora, quem é a casa de Deus? É a igreja do Senhor. É a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando nós nos juntamos, nós formamos o templo de Deus. Então eu sou o templo do Espírito Santo. Você, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele está nos chamando para a edificação, porque Ele quer morar conosco, né? Então, que precioso. Então, o primeiro princípio está aí, irmãos, é saber que nós fomos chamados, nós fomos amados por Ele, né? Segundo ponto, Esdras 3, diz assim o texto: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases
E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Deram-lhe, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite dos sidônios e tiros para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém? E aqui nós temos o segundo aspecto, irmãos. Eles, quando eles chegaram em Jerusalém, primeira coisa que eles fizeram, eles se preocuparam com o altar do Senhor. E o altar significa para nós a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então, todas as vezes que nós vemos o altar lá no Velho Testamento, para nós hoje é a cruz. Então, quando eles chegaram lá, primeira coisa, eles edificaram o altar, para que nele pudesse ser oferecido holocausto ao Senhor. Então, irmãos, isso fala muito aos nossos corações sobre a obra da cruz. O Senhor nos chamou e se revelou a nós que Ele foi aquele que nos comprou através da sua obra lá na cruz, através do seu sangue mesmo. E aí muitas vezes, a gente fica preocupado com tantas coisas que está acontecendo. Nós temos um inimigo terrível por aí, mas nós não precisamos se preocupar com ele. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e sua obra. Irmãos, Cristo e sua obra é suficiente para nos garantir a nossa sobrevivência, o cuidado que nós devemos ter nesse mundo. É Ele quem vai cuidar de nós. Lembra-se que lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o Senhor quem está edificando. A partir do momento em que nós estamos com os nossos olhos fitos no Senhor. O Senhor Jesus e sua obra é suficiente para nos dar toda a proteção que nós precisamos para a edificação. Né? Então aqui eles firmaram o seu altar, e nele ofereceram holocaustos, como a palavra do Senhor diz. Né? E para nós hoje, a cruz de Cristo foi suficiente para levar a nossa velha natureza à morte. Sabe, irmão, quando as tentações chegam, quando as adversidades desse mundo chegam para cada um de nós, nós precisamos lembrar de Romanos. Irmãos, Romanos, nós precisamos pegar esse texto, esse capítulo 6 de Romanos e decorar. Sabe, ele precisa ser algo real para nossas vidas. Sabe, ele precisa ser algo que realmente nós possamos respirar. Porque aqui em Romanos vai dizer assim, no verso 3, vai dizer assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Né? E aí ele diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Aí no verso 8 vai dizer assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabe, isso precisa ser algo assim tão real para nós, porque nós não vamos se preocupar com o inimigo que nós temos, nós não vamos se preocupar com aquele adversário que tanto luta contra nós, porque ele vai enfrentar Cristo. Se o diabo vir até nós, ele vai enfrentar Cristo. Ele não vai olhar para ele, não vai enfrentar o Valdeci, ele vai ter que enfrentar Cristo que vive no Valdeci. E assim cada um de nós. É por isso que a cruz é algo real, tem que ser algo real para nós. Porque aí nós vamos poder vencer o inimigo, não por nossa força, porque Cristo vive em nós. E Cristo já o venceu. Cristo já venceu. Cristo já derrotou o nosso inimigo. Então a nossa vida é uma vida mais do que vencedora. Sabe? Mas irmãos, olhando para esse texto de Esdras, né, na edificação do altar, aí eles, o templo estava destruído. O templo precisava ser edificado, né? Então eles fazem o quê? Eles dão o dinheiro aos pedreiros. E aqui tem algo muito importante para nós, né? Quando a palavra vem para nós revelando que nós morremos com Cristo, aí o Senhor diz, aí como nós lemos lá, cremos que se já morremos com Cristo, com Ele viveremos. Então esse viver com Cristo é a edificação da nossa vida em Cristo Jesus. Aí nós precisamos olhar para cá, para o verso 7, onde diz assim, deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. Eles pagaram um preço para iniciar essa edificação. E é isso que o Senhor chama a nossa atenção. Ele fez uma obra perfeita. Ele levou o nosso velho homem à morte. E agora ele diz assim, se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para a edificação, nós precisamos pagar um preço. O preço da consagração, o preço da edificação, o preço do conhecimento do Senhor, o preço, irmãos, de negar as nossas vontades, de estarmos fazendo aquilo que nós gostamos nesse mundo e que o Senhor não aprova. Então, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida vivida aos pés do nosso Senhor. Sabe? A essa edificação é que é o grande problema. Até a cruz nós vamos muito bem. Até saber que o nosso velho homem está crucificado, está tudo tranquilo. Mas agora quando nós começamos a andar para que o Senhor possa limpar o nosso coração, aí nós botamos o pé na parede. Aí nós dizemos, não, Senhor, isso é meu. Isso eu levei 50 anos para adquirir, Senhor, agora o Senhor vai querer tirar de mim. Aí começa a luta. E o Senhor diz, não. Eu comprei você, Valdeci. Eu te comprei. Você é meu. Né? Então entregue tudo o que você tem.
Sabe, irmãos, nós não podemos negligenciarmos essa edificação, porque senão nós não vamos poder receber toda a graça, toda a misericórdia do Senhor sobre nossa vida, tá? Então é muito importante nós olharmos para esse ponto e alerta do Senhor traz para nós que há inimigos e os inimigos vão chegar, mas nós precisamos viver a vida aos pés do Senhor, né? E se nós olharmos para o capítulo de número 4 aqui de Esdras, quando eles começaram a edificação da casa do Senhor, aí enquanto eles não viram nada da edificação, estava tudo tranquilo, né? Estavam oferecendo holocausto, estava tranquilo, mas agora o que o Senhor chamou de igual eu quero, porque desde quando o Senhor despertou o coração de Ciro, era para edificar o templo ao Senhor em Jerusalém, né? Então aqui no capítulo 4 diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias, eles disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azer-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Amém? E aqui nós chegamos a um ponto onde muitos de nós, irmãos, retrocede na carreira cristã. Ou nós achamos muito difícil nós sermos edificados e buscamos os nossos próprios interesses nesse mundo, ou muitas vezes nós convidamos esses inimigos para edificarem junto conosco. O diabo é campeão nisso, irmãos. O diabo é campeão de edificar a nossa vida juntamente. Leia a palavra, vá no culto, não tem problema nenhum. E ele vem de mãos dadas conosco até na entrada. Em alguns ele senta do lado, mas ele vem. E quando nós saímos daqui, ele pega na nossa mão e vamos para casa de novo. Sabe, ele não se importa que nós leiamos a palavra, mas levamos a palavra com negligência. Ele não se importa, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, mas não colocamos a palavra em prática. Porque não há edificação se nós não obedecermos ao Senhor. Não há edificação se nós não negarmos as nossas vontades. Não há edificação se Cristo não tomar as chaves dos nossos quartos secretos, do nosso coração e entrar lá e limpar. Lembra, irmãos? Lembra lá de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia? Aquela igreja que estava farta, ela tinha de tudo, não precisava nada. Mas o Senhor disse que ela estava nua, cega. Então, irmãos, para aquela igreja que achava que tinha tudo,
ela tinha tudo das coisas do mundo, mas do Senhor ela não tinha nada. O Senhor estava pelo lado de fora. O Senhor estava pelo lado de fora e ela cheia de si mesmo. Mas, irmãos, como nós precisamos que quando o inimigo chega ao nosso, como nós precisamos estar, como 2 Pedro diz lá, sujeitai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Sujeitai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos. Como que nós resistimos ao diabo? Nos humilhando na presença do Senhor. Não é encarando, é nos humilhando. É nos humilhando na presença do Senhor. Sabe, irmãos, é aí que está a nossa vitória. Mas não podemos querer ser edificados juntamente com o nosso inimigo, porque é tudo que ele quer, porque ele não vai permitir, porque lembra-se que a palavra diz que nós devemos ser ouvintes, praticantes da palavra. Nós devemos ser ouvintes, praticantes da palavra. Se nós não praticar ela, a palavra do Senhor não vai valer para nada, vai ser letra morta. Sabe? Então nós precisamos que o Espírito do Senhor traga luz a nós, para nós sondar onde nós estamos e o que o Senhor... E se nós continuarmos lendo aqui, irmãos, sugiro aos irmãos que leiam esse capítulo 4, que os irmãos vão ver que os inimigos não desistiram. Os inimigos tentaram, até que o rei Ciro morreu, surgiu outro rei, eles mandaram carta e a obra parou. E o mais interessante é que quando a obra parou, a casa do Senhor ficou 10 anos parada. 10 anos, eles só lançaram o alicerce e parou-se. Durante 10 anos, até que o Senhor então levanta Ageu. Quando o Senhor levanta Ageu, o Senhor chacoalha aquele povo e eles voltam na edificação, né? Então a gente percebe, irmãos, o amor do Senhor em todo momento nas nossas vidas, o amor do Senhor, né? O amor, o cuidado do Senhor, sabe? Ele não desiste de nós. Ele está sempre junto conosco, Ele está sempre conduzindo as nossas vidas, Ele está sempre trazendo luz ao nosso coração, sabe? Por mais que nós negligenciamos, mas Ele está ali. Vamos olhar esse livro de Ageu. Ageu 1, capítulo 1, verso 1 diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josuá, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém? Então a palavra do Senhor veio dizendo: esse povo diz que não é tempo de edificação, não é tempo de edificar a casa do Senhor, porque as dificuldades estão muitas, as dificuldades estão grandes. Então eu acho que está tão difícil que acho que não é hora de edificar, mas a edificação da casa deles estava andando em vento em popa, né? Mas isso chama muito a nossa atenção, irmão, porque qualquer dificuldade que nós temos, primeira coisa que nós deixamos é o Senhor de lado. A primeira coisa. É o reunido da igreja, é os irmãos que nós abandonamos, sabe? Então isso traz um sério prejuízo para o corpo de Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E nós estamos sendo edificados juntos.
juntos estamos sendo edificados. Casa do Senhor, né? Então o Senhor diz, parece que você diz que não é tempo de edificar, né? Mas daí o Senhor no verso 3 diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apainelada, enquanto essa casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Considerem o que vocês eram e olha, vocês estão edificando a vida de vocês, mas a edificação para mim não está acontecendo. Olhe o passado de vocês. Cuidem, né? E aí ele vai trazer algumas consequências para que, se nós correr atrás das nossas coisas nesse mundo, nunca vai haver satisfação no nosso coração das coisas desse mundo. Olha ao que o Senhor diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Né? Então isso é algo muito real para nós aqui, irmãos. A gente começa a olhar para os homens desse mundo, e se nós não cuidar, nós ficamos do mesmo jeito. As pessoas desse mundo, elas têm em abundância, mas elas não estão satisfeitas. Elas comem que esbanjam, mas nunca estão saciadas com aquilo que têm. Por quê? Porque os olhos delas estão olhando somente para esse mundo. E se nós também olhar para esse mundo e não olhar para o Senhor, o sentimento que nós vamos ter é que sempre está faltando, sempre está faltando. Mas quem é o supridor da nossa vida? É Cristo Jesus. Quando nós temos Cristo, nós podemos ter pouco, mas Cristo é a satisfação que nós precisamos. Como diz a palavra do Senhor: tendo com que comer e com que se vestir, estejais contentes. Estejais contentes. O Senhor quer nos dar contentamento nele, sabe? Então isso é muito importante. Por isso que ele diz assim, no verso 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Né? Então, é um alerta para o Senhor trazendo para cada um de nós. Subir ao monte, isso quer dizer o quê, irmão? Consagração. Subir ao monte, trazei madeira. Subir ao monte, consagração ao Senhor, né? Para que então nós possamos edificar a casa do Senhor, que é a nossa própria vida diante do Senhor. Para que então Ele possa se agradar de nós e Ele possa ser edificado nas nossas vidas. E nós, irmãos, possamos realmente ter a vida consagrada a Ele. Então, como nós precisamos, irmãos, nesses dias que antecedem a volta do nosso Senhor, poder expressar todo o amor, toda a gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Irmãos, como nós precisamos, porque nós somos chamados por Deus para sermos semelhantes a Ele, né?
Então esse é o objetivo nosso. Então não olharmos para as dificuldades que nós estamos passando, mas nós olhar para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos olhando para as nossas dificuldades e estamos com medo das dificuldades que estamos aí. Nós precisamos olhar para essas dificuldades e dizer para ela o tamanho do nosso Deus. Sabe? Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser o nosso viver, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe? Então esse é o mover do Senhor para nós, nesses últimos dias, para que nós possamos ser edificados, casa de Deus, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Então que Ele nos ajude, irmãos, que o Espírito do Senhor fale a cada um de nós e pegue firme conosco para essa edificação, para a glória do Senhor. Amém?